Glória a Deus, te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos aqui para mais uma vez poder pregar essa palavra de salvação e de vida eterna para mim e para a sua vida. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra em Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Então disse ele: vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra do Senhor Jesus nessa noite. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, Jesus ele dá uma ordenança aos seus discípulos, onde Jesus ele ordena: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu amado, nós estamos aqui porque é uma ordenança para aquele que serve Jesus. É uma ordenança para todo aquele que crê em Jesus. Então Jesus ele enviou para pregar o evangelho. É através da palavra de Deus. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então através dessa palavra que nós conhecemos o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a oportunidade que nós temos de salvação. Jesus Cristo é a oportunidade que a criatura tem para voltar ao seu Criador. É Jesus Cristo que foi enviado. A palavra diz em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O homem ele se perdeu através do primeiro casal chamado Adão e Eva. O homem ele pecou e foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado, mas o Senhor ele mandou o seu Filho unigênito para vir morrer pela humanidade. Então a palavra do Senhor também vai dizer que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus Cristo ele é o Verbo. Ele veio, se fez carne e habitou no meio dos homens. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu para resgatar o homem, para libertar o homem e o homem poder voltar ao seu Criador. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu amado, Jesus ele está voltando. A palavra de Deus ela está se cumprindo. E os sinais estão sobre a terra da vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Há uma promessa, meu amado, da palavra do Senhor que Ele prometeu. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas um dia eu voltarei. Só não sabemos o dia e não sabemos a hora. Mas nós estamos vivendo dias onde a palavra diz que seria esses dias como foi no tempo de Noé. Aonde não acreditam, aonde não dão crédito, aonde está sendo pregado esse evangelho, e tá como foi no tempo de Noé. Não acreditaram, não deram crédito, e mais uma vez estamos aqui para pregar esse evangelho, estamos aqui para anunciar essa palavra, para que aquele que crê, meu amado, aquele que crê e acredita nessas palavras, queira você nessa noite, querido ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Mesmo que já existe muitos pregando, falando que é mentira, falando que não se cumprirá essa palavra, porque ela já se cumpriu.
mas os sinais estão aí. A vinda de Jesus está próxima. Mas que nessa noite você possa crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e essa verdade ela nos libertará. Conhecereis a verdade, e essa verdade nos libertará. A palavra do Senhor vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho de Deus, a verdade, onde diz que Ele é o caminho, verdade e vida, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele quem tem a salvação para a humanidade. Então a palavra do Senhor vai dizer: Ele deu essa ordenança, pregar o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que o confessar com a sua boca e crer com o seu coração, esse será salvo. Mas aquele que o negar, ele será negado perante o Pai. Meu amado, não perca a sua oportunidade. Não perca a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Nós temos visto cada dia essa palavra sendo desprezada. Mas a palavra diz que nos últimos dias muitos se apostatariam, abandonariam a fé, deixaria de acreditar e daria ouvido a comichões. E os comichões estão nos ouvindo. Os comichões estão sobre a humanidade. E o adversário da nossa alma, cada dia trabalhando na humanidade, para que não vimos crer. A palavra do Senhor vai dizer sobre o semeador. O semeador saiu a semear, mas a palavra diz que a palavra não entrou, não deu fruto. Os cuidados dessa vida, e a palavra diz: mas teve um lugar que caiu e deu fruto. Mas eu creio, meu amado, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então essa palavra, ela é pregada, ela não volta vazia, porque ela cai no terreno bom. Os terrenos mudam, os campos mudam, mas a semente, que é a palavra de Deus, não. Ela tem o poder de curar e libertar o homem. Que nessa noite você possa ouvir o Senhor Jesus. A palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, Ele convida, mas a palavra diz: eis que eu estou à porta, eu bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei, estarei contigo. Jesus, Ele quer ter um encontro contigo, mas para isso, nós temos que querer ter um encontro com Cristo. Dê um passo para Jesus, dê um passo para Jesus, porque Ele é a nossa arca, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E fora de Jesus não há salvação. A palavra diz: só um mediador entre Deus e o homem, e esse é o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e o Espírito Santo de Deus possa te convencer dos seus pecados, em nome de Jesus. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro aqui nesse lugar, te entrego o setor QNR, Pai, em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, QNR, Pai, eu te entrego nessa noite, e eu prego essa palavra, porque eu creio no poder da tua palavra. Que vidas venham a ser libertas, alcançadas, transformadas, libertas em nome de Jesus.